Paz do Senhor a todos. Feliz domingo de Páscoa, né? Nossa Páscoa já passou. O pessoal está me ouvindo? Dá para ouvir? O retorno está bom. Desejo a todos um bom restinho de Páscoa e eu estava pensando, quando eu fui convidado para falar, o que falar numa noite de Páscoa que não seja sobre Páscoa. Esse é o problema. Mas de repente me deu uma luz. Pensei, eu vou olhar a Páscoa por um ângulo que todos nós vivemos, que é um feriado. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 2. E os últimos versículos do capítulo. Capítulo 2, versículo 23 até o 25. Jesus tinha subido para Jerusalém. Antes fala que ele, aliás, logo depois fala, nesse tempo ele realizou grandes sinais. E é deste ângulo que eu quero olhar. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles. Expressão muito forte. Ele não se confiava a eles. Pois conhecia a todos e não precisava que ninguém lhe falasse a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Hoje à noite eu gostaria de olhar um final de semana que impactou a história. Foi um feriadão para eles também. E dentro desse feriadão aconteceu algo muito, muito sublime. Veja, o milagre é solução. Mas as grandezas que ele estava realizando, não sabemos quais são. O autor não especifica o que foi. Eles eram sobrenaturais, mas eles tinham uma mensagem, porque ele chama de sinais. Algo sobrenatural ou várias coisas sobrenatural Jesus realizou no intuito de dizer algo. E o povo não compreendeu. E não compreendendo, a Bíblia diz que ele também não se confiava a eles. Palavra moderna, um português mais simples. Ele não abriu o coração para eles. Quando tu não confia numa pessoa, tu não te confias a ela. O que fez com que esse povo não fosse merecedor do coração, da abertura do Senhor Jesus, só dos sinais que ele fez? Bom, vamos voltar para o feriadão deles. Era feriado, como para nós, uma festa que milhares e milhares de pessoas vinham a Jerusalém
as ruas ficavam apinhadas, as casas apinhadas, as hotelarias apinhadas, porque todos queriam comemorar um momento que dentro da história deles era um momento muito importante. Páscoa, vocês sabem, não é português, português seria passagem. Então, eles estavam celebrando a passagem que um dia os seus antepassados viveram, a passagem que os seus antepassados um dia experimentaram, de forma miraculosa, sobrenatural. Um povo que tinha vindo para habitar, mas a política do país foi mudando, e de repente eles estavam cativos, eles eram uma subclasse, a Bíblia chama isso de escravos. E nesta situação, sem apoio legal, para se emancipar, eles tinham que trabalhar forçadamente. Você vai ler em Êxodo, eles faziam tijolos na construção das cidades, mão de obra barata para o Egito. A passagem deles consistiu num passo de fé. Eles creram numa mensagem do líder que foi fortalecida com milagres, e quando chegou a hora, saíram. Ao sair, tinha um ritual, que eu não quero espiritualizar o seu sentido detalhado, mas ele permaneceu dentro da história, da cultura do povo hebreu, e até hoje permanece. Na noite que iriam sair, foi-lhes pedido que matassem um cordeiro sem defeito, e que pegasse aquele sangue assim nas ombreiras da porta, com isopo, né, tipo uma como é que se chama aquele negócio para limpar carro de algodão? Não é esponja, estopa, uma estopa, e passassem sangue, para que o anjo de Deus, quando passasse, vendo aquele sangue, sabia que naquela casa ele não entraria, porque o anjo que passou não passou para a vida, ele passou para matar todos aqueles que de alguma maneira não deram crédito a essa passagem, a esse momento. Mas o povo que deu crédito, ele não somente comeu um cordeiro, cuidem, eles tinham mais duas características: eles estavam de mochila pronta, botina no pé, estou trazendo para os nossos dias, ok? Estou falando como hoje, se fosse hoje, de tênis calçado, mochila nas costas, o cordeiro tinha sido assado, e eles tiveram que comer com ervas amargas. E assim que comeram, foi dada a ordem, e o povo começou a marchar. E não teve nada que segurou o povo. Não foi uma marcha forçada, o povo hebreu não tinha armas, eles eram alvo fácil do poder do Estado, simplesmente fazer como os russos fizeram agora lá na Ucrânia, simplesmente matar o povo civil, mas Deus os protegeu na sua saída, até nos obstáculos do Mar Vermelho. Aqui, para vocês que estão estudando, é complicado, né? O Mar Vermelho se abrir. Tu não acha, moça? É complicado, né? Pois é, eu vou te contar uma pequena anedota que pastor pode contar.
Guarda bem para tu usar para os teus colegas. O grande problema não foi Deus abrir a água para o povo passar. Toda a teoria humanista, ela diz que isso é uma maneira de se falar, que na verdade teve um vento do Oriente que foi secando a água, e a água ficou só meio metro de altura, e daí todo mundo pôde passar. E o coleguinha que ouviu o professor explicar isso na aula, dizia assim: "Bah, professor, interessante, meio metro de água conseguiu afogar todo o exército egípcio." Captou? Ótimo. Nada segurou a sua ida, a sua saída. O que o povo no tempo de Jesus não entendia, e por isso Jesus não se confiou a eles, foi de que comemorar não é necessariamente celebrar. E nós caímos no mesmo perigo. Podemos comemorar a Páscoa. Eu mesmo, sexta-feira, me preocupei, compramos chocolate para o pessoal do escritório. Lá em casa também, a mulher botou um cesto grande, cheio de chocolate, essas coisas. Mas comemorar não é celebrar a Páscoa. E o povo estava comemorando. Todos vinham. Era uma festa nacional, tipo 7 de setembro. Todo mundo se lembra. Dá feriadão, tudo para. O país inteiro pensa a mesma coisa. Mas eles não entendiam que os sinais que Jesus estava fazendo no meio deles eram sinais que apontavam para a passagem, não pelo mar vermelho e deserto, a uma terra que mana leite e mel, mas para uma passagem no tempo. Eles não estavam ligados. O tempo estava passando. Eles não perceberam. Era uma festa a mais, era um ajuntamento a mais, a parentela se vê. A gente sabe o que o sacerdote iria fazer lá no templo. Tudo tão automático. Mas ninguém entendeu que Jesus estava querendo dizer: o tempo está passando, a plenitude, a maturidade, o momento alto dos séculos está chegando e algo vai mudar. Naquela sexta-feira, eu só quero ressaltar um aspecto da morte de Jesus. Grande teatro, não sei quem preparou, quero parabenizar o pessoal, muito bom, bem colocado, 3 momentos tão especiais, tão especiais. Naquela noite, naquela tarde, Jesus, na verdade, no final da vida dele, todos os heróis, por exemplo, quando morrem, eles têm uma frase de impacto que eles deixam para a posteridade. Uma frase bonita, uma frase que eles vão ser lembrados. Mas Jesus, naquela sexta-feira, o que ele deixa é um grito do fundo do coração. Salmo 22, pode ler. Meu Deus, por que tu me desamparou? Primeiro, não só o povo desamparou ele, mas agora o próprio Deus
deixou ele para trás. Sabe, se você ler o Salmo 22, você vai ver que na leitura, foi Davi que escreveu, e Davi nunca viveu aquilo. Parte, sim, mas de repente ele entra profeticamente e começa a falar de uma crucificação, de uma execução que ele nunca viveu. Mas ele aponta profeticamente, e Jesus pega esse salmo e cita ele lá na cruz: meu Deus, por que tu me desamparou? Toda a ciência diz que a dor mais profunda em nós não é necessariamente a dor física. A dor física dói, mas o vazio da alma, quando alguém que nós amamos nos deixa, é a maior dor que a pessoa pode viver, usufruir, vivenciar. Agora pare e pense. Aquele que sempre viveu com Deus e nunca se entendeu fora de Deus, Filipenses diz que, achando-se na forma de homem, de repente Deus, o Filho, decide viver entre nós, e Ele não escolhe um corpo para entrar, não, é Deus que se acha na forma de homem. Você tem que entender, a pergunta seria talvez a mais óbvia: por quê? Por que teve que ser assim? Porque Deus não perdoou o homem de outra maneira. Caminha comigo. Se Deus é santo, e por santo não é beato, santo literalmente a palavra quer dizer separado. Se Deus tem uma capacidade, uma natureza de viver tão separado de tudo que é humano, profano, corruptível, desagradável, pecaminoso, de repente Ele decide e se encontra como pessoa entre nós. Pela primeira vez, Deus experimentou o que era separação dele mesmo. Deus nunca tinha experimentado isso. Pensa. Crucificação para nós é mais do que um símbolo, como se diz, para expulsar maus espíritos à noite, né? Abre a Bíblia no Salmo 91, põe um crucifixo em cima para... É Deus, pela primeira vez, em forma humana, experimentando o que os humanos viviam. A Bíblia diz, me permitam, vou ler para você um trecho, não precisa abrir. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte. Agora, escuta que contradição. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, ele orou e pediu para Deus salvá-lo da morte. Deus salvou? Foi ouvido
ele não morreu fora da hora. Que ele mesmo, o apóstolo São João registra, onde ele diz: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Várias vezes você vai ver nos evangelhos, por 2 vezes João pelo menos cita que ele saiu no meio do povo que queria apedrejá-lo, e outra vez ele se ocultou no meio das colunas do templo, porque ainda não era hora, ele sentia, não é hora de abrir mão da minha vida. Ele teve que lutar para conseguir viver em oração, e conseguindo até o momento, embora sendo filho, cuide, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, outras Bíblias, uma vez sendo completado, sendo pleno, quer dizer, chegando na medida que Deus tinha em mente, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como filho de Deus, era santo, mas como humano, teve que aprender pelo sofrimento a obedecer. E sendo aperfeiçoado no sofrimento, como homem, ele se torna fonte de salvação, porque como Deus, ele já o era. Isto é Sexta-feira Santa. Começa a fazer luz na tua vida. Parece que Deus também não te ouve muitas vezes, não é assim? Parece que o cristianismo para muitos é uma eterna sexta-feira, e você clama, 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 e Deus fica em silêncio. Você grita, e Deus fica em silêncio. Tem uma cantora assembleana, eu esqueço o nome dela, é uma senhora baixinha, ela canta esse hino, né, que eu acho que nós até já cantamos aqui, que quando Deus está em silêncio, quando Ele não fala, é porque Ele está trabalhando. Na sexta-feira, gostei do pensamento do Jairo, os infernos se alegraram, matamos ele. As autoridades sentiram alívio, fizeram reunião, champanhe para tudo que era lado. Esse desordeiro finalmente parou. Os discípulos se apavoraram. Pedro ficou tão confuso que ele disse: meu Deus, 3 anos perdi da minha vida, vou voltar a pescar. Mas, meus queridos, o que na aparência, na interpretação de fora para dentro, parece derrota, olhando de dentro para fora, era trabalho de Deus, porque nós não vimos, mas a Bíblia diz que quando Ele decidiu entregar o seu Espírito, Ele teve que, como homem, chegar e morrer para poder, como culpado dos nossos pecados, descer até os infernos e se reencontrar. Agora, isso é meu pensamento pessoal, as 2 estrelas d'alva para mim eram Lúcifer e Cristo. Um desobediente, expulso, tornando-se o pai da mentira, o inimigo, o adversário, o príncipe da luz, Lúcifer. O outro obediente, pelo que sofreu. Agora os 2 de novo se encontraram, cara a cara, espírito em espírito. E a Bíblia diz que somente usa uma figura poética, e arrancou das mãos de Lúcifer as chaves
quer dizer o direito, a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Normalmente estamos acostumados com esse evangelho e paramos por aqui. Bom, naquela madrugada, enquanto tudo estava quieto, a Bíblia diz que no domingo de manhã, enquanto que todo mundo ainda estava dormindo, naquela madrugada, Paulo coloca dessa maneira: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ressurreição do domingo de manhã, não dá para explicar, gente. Como nós vamos explicar a ressurreição? É matéria de fé, é da lógica da fé. Ou você acredita ou não acredita. Eu quero falar algo. Eu quero dar um exemplo para você entender como eu e você nos tornamos participantes da ressurreição. Gremistas e colorados, quando ganham um campeonato, como é que vocês se sentem? Nós nos sentimos. A gente fala de cabeça erguida, a gente até muda o tom de voz, a gente anda mais solto, a vida fica mais bela, a gente até se acha um pouquinho mais importante do que antes. Sendo colorado ou gremista, independente de quem ganha. Sabe por quê? Porque existe algo no universo que se chama identificação. Você jogou bola para ficar campeão? Não. Você pagou para eles ficar campeão? A maioria não. Estávamos na tela da televisão olhando o jogo. E por que nós nos sentimos campeões? Porque a vitória flui através de nós e até falamos como se fôssemos os campeões. Identificação. Você morreu na cruz do Calvário? Não. Mas você sabe que quando você crê, algo acontece. Uma consciência de libertação entra em ti e de repente tu, por identificação, tu diz: eu sou um crente. Agora vamos dar um passo adiante. Não fique na sexta-feira, domingo de madrugada ele ressuscitou. E Paulo disse: se o Espírito Santo levantou ele, esse Espírito agora habita dentro de ti, o Espírito da ressurreição. Nós temos que aprender a nos identificar com a vitória. Eu não conquisto vitória, eu não posso conquistar vida dentro de mim. Ela me foi dada, imputada, mesmo sem merecer, porque eu desejo fazer parte, eu escolho fazer parte, eu me identifico com esse povo, eu me identifico com aquele feriadão na cruz e também na ressurreição. A ressurreição, ela teve um impacto tão grande na igreja primitiva, que somente eu levei anos, eu só vi isso quando eu li um livro de história, e o homem abordou de fora para dentro a situação. Eu nunca tinha visto isso. Veja, quando
por séculos, uma vida inteira, séculos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos, sempre era morte. Chegou na sepultura, terminou. A gente tem que viver enquanto pode, porque depois tudo vai ficar escuro, tudo vai para um buraco e nós vamos para um buraco. A vida era curta, 40 e poucos anos, se muito, 60. Davi diz, para quem chegasse nos 70, Moisés, era cansaço, fadiga. Mas de repente, um homem se levanta e caminha, e por 40 dias aqueles homens não sabiam o que fazer com a informação, falavam com ele, viam ele, se alegraram com ele. Este homem ressuscitou. De repente eles começaram a falar com pessoas da cidade de Jerusalém, que diz o livro de Mateus, que foram vistos mortos ressuscitando. Não é só Jesus. Entrou a igreja primitiva, quando ela foi cheia do Espírito Santo, de repente a ressurreição foi o maior impacto psicológico que começou a mudar a percepção da vida. Gente, o fim não é um buraco escuro. A igreja começou a associar, o fim não é um buraco escuro, o caixão. O fim é ressuscitar. Eles começaram a pensar, meu Deus, então não precisamos viver desesperado, tem esperança na vida. Em vez de viver assim, começaram a viver assim. A celebração natural, porque o mesmo Espírito que o ressuscitou é o mesmo Espírito vivificador que agora habita em mim. Que coisa tremenda! Não é, eu vivo desanimado, sem esperança, por escolha, porque no momento que Deus abre o meu entendimento, que eu começo a ver o que é uma nova vida em Cristo, a gente não sai mais assim falando, né, Adriana? Pois desculpa, eu sou crente. Eu levanto de manhã, você não tem essa sensação? Igrejinha, estou chegando em nome de Jesus. Tu não faz nada, tu não fez nada, mas dentro de ti tem essa vibração. Este é o Espírito da ressurreição. É o Espírito da saúde emocional. Quando a igreja primitiva entendeu que o fim não era a sepultura, se havia começado um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de glória, uma nova era. Eles disseram, escuta, mas isso aconteceu, tem um novo Senhor que está comandando essa época. E de repente Jesus não era mais visto. Paulo disse em 2 Coríntios 5, e se alguma vez conhecemos a Jesus na carne, agora já não o vemos mais, porque quem está em Cristo é nova criatura, todas as coisas se fizeram novo. O que se fez novo? Era o velho Império Romano mandando, era o velho problema em Jerusalém, era a velha perseguição, a vida ainda era a mesma porcaria. Mas dentro do coração deles havia uma consciência, uma percepção, tudo ficou novo. Eu estou vendo os mesmos problemas com novidade de olhos. É o Espírito da ressurreição. Você ressuscitou com Cristo Jesus. Você ressuscitou. Você é uma nova criatura, não porque a Assembleia de Deus diz, mas Deus pelo seu Espírito dá testemunho, e você vai ter que aprender a ouvir. Nós falamos, não podemos provar. Deus agora levanta você para uma nova dimensão. Eu quero concluir dizendo o seguinte:
A ressurreição, a cruz e a ressurreição tiveram dois impactos tremendos na vida de duas pessoas. E eu quero usá-las como exemplo. Na cruz, diante daquele sofrimento, Salmo 22 diz, onde Davi ora, Senhor, livra-me da espada, e Cristo foi liberto. Não quebraram os ossos, só furaram um lado dele. Quem acompanhou esse momento com entendimento foi o centurião romano, e não o povo judeu. Quando ele expirou, o que foi que aquele oficial, homem de patente do exército disse? Alguém se lembra? Este realmente é o Filho de Deus. Domingo de manhã, tudo quieto. Jesus morre publicamente com uma maneira vergonhosa, mas ele triunfa anonimamente. E aí nós erramos. Nós achamos que o Espírito da ressurreição é palco e holofote sobre nós. E daí nós, Não. Se ele ressuscitou anonimamente, é assim que o seu corpo se projeta. É nova vida, mas não para receber os aplausos. O mundo lá fora não entende, nunca vai entender o que é vida ressurreta. Naquela manhã, uma discípula amada de Jesus foi até a sepultura. Quando chegou lá, queria embalsamar. Eu acho, se não me recordo, se não me engano, ela queria embalsamar. Maria Madalena viu o túmulo aberto. E enquanto ela percebeu que tinha alguém atrás dela, ela disse: Senhor, aonde tu puseste o meu Senhor? E ela achava que era o guarda ali do parque. Getsemane era um parque. E ele não responde. E ele, de repente, ela se vira e olha e fala para ele e não o reconhece. E daí ele diz algo para ela. Ele não diz, irmã. Ele não diz assim, minha serva. Ele diz, Maria. Quando ele chama ela, sabe que a coisa mais íntima nossa é o nosso nome. Alessandro. A Maria olhou para ele e disse, Rabone, que quer dizer mestre. E ela, louca para dar um abraço nele, ele diz, não me toque, eu ainda não subi para o Pai. A cruz, quando um homem entende e vê, tem o discernimento, que aquele que sofre por amor a uma causa, ele é convencido. Isto é o general. Na ressurreição, quando nada faz sentido, quando nossas perguntas para Deus acontecem, como eu e você perguntamos, de repente o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, ele vem e fala ao teu coração.
equivale a chamar pelo nome. E Deus fala contigo e tu sente que é o teu nome que está sendo ministrado. Pode ter 1000 pessoas no auditório, tu não te importa, tu começa a chorar, porque te derrete, porque tu sabe que é tu. Ele se lembrou de mim, ele viu eu. Isso é o poder da intimidade, que só o poder da ressurreição nos permite ter. Hoje à noite, eu faço uma pergunta para você, talvez um amigo que está nos visitando, uma amiga que está nos visitando. Eu te pergunto, você comemora a Páscoa? Ou você vive a Páscoa? Você ainda está lá? Ou você fez Páscoa, passagem da velha vida para essa nova? Talvez alguns de vocês estão fazendo a passagem e você trancou na cruz. Para ti tudo é desânimo, tudo é sofrimento, tudo é tristeza, tudo é assim. Querido, sim, faz parte, mas tem medida. Quando a tua plenitude chega, meu querido, depois disso é o Espírito da ressurreição. Depois disso é se levantar em nome de Jesus. Depois disso é olhar e dizer: o meu Senhor, o meu Redentor vive, e eu sei que Ele me tem em suas mãos. Muita gente quer fazer o loop, pensando na cruz, quer viver ressurreto, mas você ainda está aqui, você precisa, deixa fluir, meu querido, você foi ressuscitado, você não está mais na cruz, Ele levantou da cruz, e hoje tu tem o direito de viver, assim como você crê que Ele perdoou os seus pecados, cria que hoje você ressuscitou com Ele. Isso é dignidade, isso é honra, é poder, é autoestima, é saber que sou filho, tenho direito, caminho sobre a terra. Hebreus, com isso eu encerro, Hebreus diz assim, que homens que sofreram, socialmente desclassificados, uma periferia, ou na gíria bruta, uma Coreia, uns nada, mas viveram para Deus e triunfaram, e o autor diz assim: homens de quem o mundo não era digno. Por quê? Porque viveram acima das circunstâncias, porque ressuscitaram com Jesus. Você ressuscitou. Como você está vivendo? Como tu vive? Qual é a tua perspectiva? Só de sofrimento? Não. Começa a olhar. Começa a olhar. Eu amo muito. Eu tive o prazer de ouvir. Eu estava lá, sou testemunha ocular. No início dessa obra, nós éramos uma meia dúzia de gatos pingados, bastante fanáticos, admito, mas orávamos. E numa noite, uma irmã que profetizava, ela disse: eu vou parar de falar com vocês dessa maneira, vocês terão que aprender a me ouvir. Eu não me recordo se era no coração, mas ficou na minha mente no dia a dia. Querido, sabe, nós damos valor às coisas erradas. Você quer ver grandes milagres e grandes coisas, porque você quer comemorar, mas celebrar é viver. É de manhã quando você levanta e nem sequer orou, mas teu espírito está de pé.
já é um milagre. Você é um dos escolhidos quando isso acontece. Quando você vai para o trabalho e Deus te usa em coisas pequenas. Isso é o Espírito da ressurreição dizendo: não há morte, a morte não manda na minha empresa. Não, eu tenho tu aqui. Tu é o meu missionário, tu é o meu intercessor, tu é o meu profeta, tu é a minha coluna. Quando você se levanta e diz assim, e aqui eu quero ser bem honesto, sendo filmado ou não, gente, não é uma questão de Bolsonaro ou Lula, é uma questão de eu e tu dizer: eu sou brasileiro, Deus, em nome de Jesus, tenha de misericórdia da nossa nação. É nós a coluna da verdade. Paulo diz que a igreja é a coluna da verdade e não o presidente. Quem tem o Espírito da ressurreição se apresenta para a batalha. Ele pode não saber tudo, é que nem um soldado que diz assim: eu não sei, mas o que tu quer que eu faça? E daí ele pega, né, bota a botina, bota a vestimenta, bota o capacete, e os caras começam a dizer assim: pô, cara, mas tu tá velho, né? O que tu quer aí? Pois eu me lembrei de algo. O senhor é pastor, o senhor é velho. Eu quero te dizer algo. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu. Eu li. Veterano da Segunda Guerra Mundial, foi visitar o exército. Agora velho, já o corpo tinha diminuído. Ele tinha sido um herói na guerra e ele guardava dentro da camisa dele, na corrente dele, a medalha de honra que ele recebeu da autoridade máxima do seu país, dos Estados Unidos, no caso. E era um dia de folga. E uma piruada nova que tinha começado, os recruta fizeram o velhinho de bobo, começaram a fazer bullying. Era tudo uns grandalhão, uns armários de uns homens. Rodearam ele e começaram a fazer chacota e amedrontá-lo. E de repente um deles, num ato de sem jeito, ele de alguma maneira passa-lhe a mão e rasga a camisa, e no rasgar a camisa ele vê a medalha de honra. Você sabe o que aqueles baita homens fizeram? Saudaram. Aquele homem velhinho, fraquinho, foi respeitado, porque ele carregava no peito uma autoridade maior. Isto é o Espírito da ressurreição. Não é nós ser bom, não é ser perfeito, não é ser os maiores, é saber que nós carregamos no peito aquele que ressuscitou. E ele disse: meu Espírito de ressurreição está dentro de ti. Quando eu me manifestar, tu vai te manifestar comigo. Quantas vezes você foge? Quantas vezes você se omite? Quantas vezes tu te esconde? Quantas vezes tu faz de conta que não é contigo? É porque tu só pensa na cruz, no que tu vai sofrer, no preço que tu tem que pagar, nas coisas que tu vai ter que abrir mão. Mas, meu querido, mesmo tendo tudo, não é teu. Custa abrir mão? O outro lado da cruz é a vida da vitória. E quando o Espírito de Deus se manifestar, aos Colossenses, Paulo diz: quando Cristo se manifestar, sereis manifestos com Ele.
com Ele. Eu não acredito que Deus é um office boy que nós ficamos dando ordem para Ele. Me perdoa e estou aberto para ser corrigido por Deus se eu estou crendo errado. Mas eu creio que quando Deus começa a se mover, aqueles que se identificam com Ele, eles saem caminhando assim. A gente até cresce 10 centímetros, né, Wilson? A gente se sente importante. Ninguém vê, mas parece que tem uma multidão nos vendo. Nós nos sentimos alguém importante, porque esse é o Espírito da ressurreição. E nesta Páscoa, eu quero desejar isto a você. Se você ainda não se posicionou, te posiciona. Te posiciona. Se você é dele, você não está desse lado na frente da cruz. Você passou o sábado, o domingo passou, e você está vivendo a segunda-feira em diante. Você está do outro lado do Espírito da ressurreição. Abaixa a tua cabeça, onde tu estás sentado. Fica de cabeça baixa, todo mundo. Eu quero que você seja honesto consigo. Não mente para Deus. Não mente. Não mente. Tu te esconde. Tu evita. Tu foge. É porque tu está do lado de cá. Hoje à noite, toma a tua decisão. Diga: Senhor, me transporta para o outro lado. Paulo disse que fomos transportados. Você não foi, você foi levado para o reino do Filho do seu amor. Quando Deus ama uma situação e começa a se manifestar, eu quero estar lá no meio. Nem que é só para ser porteiro, eu quero estar. Lá é meu lugar. Hoje à noite, peça para Deus, diga: eu quero viver ressurreto, uma mente ressurreta de hoje em diante. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja, nós estamos diante de Ti, Senhor, e confessamos, assinamos embaixo, como verdadeiro, o que Tu estás nos convencendo. Alguns fogem, outros se escondem, outros desconversam, outros acusam. Pai, perdoa-nos, perdoa a todos nós. Ora, se o nosso Senhor ressuscitou e o nosso corpo agora vai ficar vivificado, nós queremos ser transportados para o outro lado também. Nós não queremos viver só a morte, nós queremos ressuscitar contigo, Jesus. Queremos ter uma mente ressuscitada, atitudes ressuscitadas, projetos ressuscitados, ser uma igreja ressuscitada. Nós não queremos olhar quanto estrago tem no nosso país, nós queremos caminhar por cima do lixo e dizer: esta terra vai vingar.
Nós queremos olhar para o poder que reergueu Jesus do túmulo e dizer: esse poder agora, ele opera em nós, e a vida daqui para frente tem um novo Senhor. Ele se reergueu e ele opera através de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda cada um no seu papel. Que essa medida de graça de unção esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.